Olá, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez pelas redes sociais do Grupo IPEMIG, da Faculdade Batista, Faculdade Febras e Faculdade ISEAT, para aquela conversa, para aquela boa prosa, com grandes amigos, mas também ilustres profissionais. Hoje eu estou recebendo ninguém mais, ninguém menos do que o doutor Bruno Terra, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, integrante da 6ª Câmara Criminal, presidente da Associação dos Magistrados Mineiros no triênio 2010-2012, vice-presidente de Saúde da Associação dos Magistrados Mineiros, da AMAGES, no triênio 2007-2009, membro efetivo da Associação dos Magistrados Brasileiros, do Instituto dos Magistrados do Brasil, do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, do Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais e ocupando a cadeira número 34, patrono Cristiano Ottoni, como membro das comissões de língua portuguesa e de antropologia que preside. Seja muito bem-vindo, Bruno, doutor Bruno, meu amigo Bruno. Eu tenho certeza que teremos uma prosa muito bacana aqui hoje. E do meu outro lado aqui, eu recebo o professor André Soares. André Soares é mestre em Direito pela Universidade FUMEC, especialista em Direito Processual pela PUC Minas, professor universitário, membro do Instituto Mineiro de Direito Processual, pesquisador do CNPq, auditor do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Minas Gerais, líder coach pela Escola Legal Líder, árbitro da Câmara de Arbitragem da Comissão das Sociedades de Advogados da OAB, sócio e advogado do escritório Pinto Soares Advogados Associados. André tem experiência na área de direito privado com ênfase em direito civil, empresarial e seguros privados. E eu sou a professora Cida Vidigal, que tenho a honra de mediar aqui a nossa conversa nesta noite. Muito obrigado a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Cida, boa noite, André, boa noite, ouvintes. É um grande prazer estar aqui. Cida e eu somos amigos de longa data, sou amigo do André mais recente. Assim, eu não vou dizer o tempo. Melhor não. Para mim é sempre uma honra estar ao seu lado. Muito obrigada, doutor. Para mim é uma alegria enorme estar aqui, Cida. Muito obrigado pelo convite, principalmente por poder debater um assunto tão interessante junto com o professor Bruno Terra, que acredito que tem muito para poder ensinar para a gente aqui, para poder contar das suas experiências, das suas histórias. Vai ser muito legal. Muito bom. Pois é, pessoal, nós hoje vamos conversar com duas grandes autoridades na área jurídica e eles vão nos contar um pouquinho sobre as carreiras, para que nossos alunos dos cursos de direito e aqueles que ainda não estão nos cursos, mas que desejam ingressar no curso de direito, possam ter aí uma dimensão do que é realmente. E eu queria começar conversando aqui com o doutor Bruno, com o amigo Bruno, sobre a sua própria história, que ele possa nos contar um pouquinho sobre sua trajetória, como que foi esse caminhar aí, quais foram os principais pontos da sua história que vem à sua memória nesse papo de hoje. Bem, a história começa com uma dúvida no momento da inscrição no vestibular daquela época. A minha dúvida era simples. Havia direito, filosofia, sociologia, letras e história. Uma dúvida simples, a ser resolvida na fila de inscrição para o vestibular. Que momento difícil, 17 anos é uma época difícil para a gente. Mas acertei. Que grande sorte. Fiz o meu curso de Direito e, entre os meus professores, encontrei vários com quem me identifiquei pessoalmente, identifiquei também pelo modo de raciocínio, pelos elementos de cognição que eles forneciam, mas com um especialmente me identifiquei como inspirador da minha profissão, professor Walter Veado.
desembargador Walter Veado, já falecido, que ano passado, se vivo estivesse, teria completado seus 100 anos. E ele me inspirou a ser juiz. E por uma coincidência muito grande, ele foi, aos 27 anos de idade, em 1949, o primeiro juiz de direito da comarca de Espinosa, terra da nossa querida ministra Carmen Lúcia. A comarca foi instalada em 1948. E em 1990, aos 27 anos de idade, fui juiz na comarca de Espinosa. E essas coincidências são tremendamente marcantes. E daí, para seguindo, minha carreira teve algumas coincidências com a dele, não de outras comarcas, mas do tempo de permanência no interior, do tempo necessário a chegar ao tribunal. Cheguei ao tribunal em 2019 e, embora tenha feito a minha carreira toda, basicamente, no cível, cheguei ao tribunal, fui promovido para uma Câmara Criminal, tive a primeira ideia de me remover, mas não consegui, por diversos motivos, não havia vaga, na verdade. E fiquei, e com o tempo fui admirando o direito penal, do qual estava afastado há algum tempo, e reestudando, e revendo, e me reposicionando, e vendo o seguinte: muito acima do ramo é a qualidade de raciocínio e entendimento. Isso foi fundamental. Hoje estou bem tranquilo, vamos dizer assim, uma equipe bem formada, os entendimentos sedimentados, acompanhando sempre muito de perto, como é necessário que seja, a jurisprudência, especialmente do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, porque, afinal de contas, temos também, além das convicções pessoais, e acima delas, a função do Poder Judiciário na sociedade. E é isso que tem que nortear a conduta do juiz. E, enfim, me reputo um profissional realizado e feliz. Muito bom. Que história inspiradora, né? Pois é, queridos ouvintes, vamos nos inspirar aí. E agora eu queria também que o professor André, o doutor André, também pudesse compartilhar um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Maravilha, Cida. A minha trajetória, ela não foi assim uma trajetória maravilhosa, vamos falar dessa forma, mas ela tem um sentimento assim, muito grande, porque quando eu iniciei a minha trajetória, a princípio, lá com uns 15 anos, 14 anos de idade, eu queria ser médico veterinário. Meu pai, advogado, já nasci num berço jurídico, respirava o direito desde quando eu estava na barriga da minha mãe, vamos falar assim, mas eu não via como profissional do direito. Eu tinha certeza de uma coisa, eu queria ser professor. Isso eu tinha certeza, porque eu gostava muito de ver as pessoas ensinarem, eu gostava muito eu tinha uma influência que era minha avó, professora do Estado, eu achava legal demais aquilo, e eu queria ser professor. Só que aí chegou uma hora, eu com 15 anos, meu pai falou assim, você vai trabalhar comigo. Comecei a estudar à noite e trabalhando com ele o dia todo. Fui ser office boy no escritório de advocacia, onde ele era um dos sócios, junto com seus 2 irmãos. Eu me encantei com o direito, porque a partir do momento em que eu comecei a trabalhar lá, eu comecei a vivenciar o direito, comecei a falar, poxa, que maravilha que é essa profissão, que coisa linda que é poder fazer acontecer e fazer com que a vida do outro possa ser diferente, possa ser melhor, que eu possa combater com as injustiças, fazer justiça social de alguma forma. E isso foi me contaminando. Só que na faculdade, de uma certa forma, eu formei na PUC, eu também tinha aquela vontade de ser professor e aquela coisa, e eu fui me preparando para isso. Até que formei, tive a oportunidade, logo em seguida me tornei advogado, logo a minha formatura,
tornei advogado e aí fui estudar para ser professor, ou seja, me especializar na área. Uma das matérias e disciplinas que eu mais amo e amava e me identificava era processo civil. Então, processo civil, eu tive professores na PUC que, principalmente uma, que assim, eu tenho um carinho enorme por ela, que é a professora Maria Emília. Ela É minha professora. Ela conseguiu tocar profundamente meu coração para o processo democrático. Eu era um estudioso da teoria da escola instrumentalista do direito. E ela falava, não, faça isso, meu filho. E ela, com muita paciência, ela me apresentou o processo democrático. A PUC, ela tem o berço da Escola Mineira de Processo. E, com isso, eu fui iniciando os meus estudos, né, nessa seara. E aí, tive a oportunidade de ser professor. Estou hoje como professor e advogado. Como professor, tem 13, 14 anos. E como advogado, eu tenho quase 20. Ou seja, eu só tenho cara de novo. Mas, na verdade, a história, ela por si só, ela vai fazendo com que a gente vai caminhando, né, dentro daquele nosso propósito. Agora, a gente tem que ser intencional. A gente tem que percorrer o caminho e fazer por onde acontecer. Porque não adianta a gente simplesmente esperar as coisas acontecerem. Né, Cida? Tem que construir, né? E aí eu queria aproveitar, né, e puxar um pouquinho, né? Porque hoje a gente... Qual a opinião de vocês? Eu quero começar pelo doutor Bruno, meu amigo Bruno. Nós hoje vivenciamos uma realidade diferente daquela em que começamos, né, nos estudos. Lembrando para todo mundo aí que o doutor Bruno também é professor, nós somos todos professores, né, e pessoas que são formadas na área jurídica. Bruno, quais são os maiores desafios hoje para a advocacia, para as carreiras jurídicas? Olha, há desafios em todos os tempos, mas talvez o desafio mais importante desse tempo para o profissional do direito especificamente seja cognição. Por que eu digo isso? Nós temos hoje uma situação que foi criada pela própria humanidade de dispersão da atenção. A criança nasce, parece que ela nasce já com um iPhone na mão. É quase como isso. Por quê? Porque com 2, 3 anos já está olhando um smartphone, já tem um tablet, são coisas direcionadas a ela, mas esses equipamentos com os quais ela vai crescendo, eles dispersam a atenção e fazem com que a pessoa esteja sempre atenta a muitas coisas simultaneamente, o que significa que não se concentra em nenhuma delas. Isso afeta a cognição. E a pessoa aprende com esse equipamento movimentos repetitivos. Ela aprende que por uma determinada trilha se chega a um determinado ponto do mundo virtual. Enquanto ela se ocupa do mundo virtual, ela não se ocupa do mundo real. Então ela sai dos fatos da realidade para os fatos ficcionais, de uma tal maneira que, se não houver um cuidado sério, e aí não só a criança, mas o adulto e o profissional do direito, se não houver um cuidado sério, ela passa a viver o mundo ficcional. E vivendo esse mundo ficcional, ela se torna uma repetidora de rotinas. E isso afasta progressivamente o sentido crítico. O que é isso? Saber de princípios e valores que são retores da conduta, de um lado, mas também saber de uma série de regras que conduzem o raciocínio, que conduzem à elaboração do conhecimento. Porque a mera repetição gera um conhecimento superficial. Ele não se aprofunda. E a realidade vai se ocultando por debaixo dessa superfície.
E o profissional de direito que se acomoda nessa superfície fatalmente cometerá erros graves de apreciação da realidade, porque vai confundir a ficção da superfície com a profundidade da realidade. Esse, para mim, é o grande desafio. Cognição, conhecer a profundidade de tudo o que se envolve nos fatos. E aí, nós acabamos indo para Wittgenstein, na primeira proposição do seu Tratatus Lógico-Filosófico. O mundo é o conjunto de todos os fatos. E Mário Bung faz a crítica disso, dizendo, não, o mundo não é o conjunto de todos os fatos, mas sim o conjunto de todas as coisas. E faz a distinção entre fatos e coisas. É uma crítica de Wittgenstein difícil de fazer. Difícil também de acompanhar, mas se você consegue ler o chamado primeiro Wittgenstein do Tratatus e ler Mário Bung na sua crítica, você consegue o refinamento do raciocínio, enxergar a profundidade, sair da superfície, não desconsiderá-la. Nós temos que conhecer a superfície. Mas temos que, de vez em quando, sair dela e conhecer a profundidade. Só assim, nesse nível de cognição, que exige o fato de um lado e a contemplação do fato de outro para que se desenvolva a teoria, e aí nós estamos sendo bem gregos da antiguidade, né? Mas só assim nós teremos um profissional que vai não apenas resolver o dia a dia, a superfície, mas que vai se diferenciar num instante daquele caso que sairá da superfície, que sairá da obviedade e vai exigir qualidade de raciocínio e estratégias de compreensão do fato e elaboração da solução. Muito bacana, e o que a gente tem percebido muito nessa modernidade aí, né, da superficialidade, a gente costuma brincar que a profundidade dos raciocínios atinge a profundidade de um pires, né? Somos muito superficiais e muitas vezes deixamos de nos aprofundar em várias situações. E aí eu queria também fazer esse mesmo questionamento aqui para o André, né? Que recebe, inclusive, os futuros operadores de direito no seu escritório, né, André? Perfeito. Os estagiários, aqueles que ainda não se efetivaram na carreira. Quais são os maiores desafios hoje que você, do lado de cá, o doutor Bruno trouxe um raciocínio filosófico extremamente importante, profundo, que nós precisamos nos atentar a ele, que diz respeito à cognição. E isso, qual que seria aí, dentro da perspectiva do lado de cá, né, dos advogados, qual seria o maior desafio aí que nós estamos enfrentando? Ô Cida, eu vou fazer uma reflexão também. Eu não sou de fazer reflexão não, mas só me inspirou. Vamos lá. Vamos lá. Hoje a gente tem em torno aí de 1.500.000 advogados no Brasil. Já fizeram uma pergunta para mim assim, professor, eu estou no 3º período, temos 1.500.000 advogados no Brasil e mais 3 milhões bacharéis em órbita, que ainda não passaram no exame de ordem, ou por opção não quiseram fazer o exame de ordem. Ou porque fizeram e não foram felizes. E aí me perguntam, eu vou ter espaço para eu poder trabalhar, para eu poder realizar aquela atividade que eu escolhi fazer quando eu passei no vestibular, quando eu escolhi fazer o curso de Direito? E aí eu respondo para ele assim, olha, vamos pensar da seguinte forma, nós temos 220 milhões de habitantes no Brasil, mais ou menos isso. 1,5 milhão não é nem 2%. Todo mundo tem um problema. Todo mundo precisa de um advogado para resolver alguma coisa. Agora, quem que vai conseguir se manter
Quem que vai conseguir se destacar? É quem, além do conhecimento jurídico, também tiver habilidades interpessoais. O maior desafio que hoje eu tenho, e eu vou explicar melhor isso. O que são essas habilidades interpessoais? Não é apenas você saber o direito, e é muito importante saber o direito. É importante você ter cognição, é importante você desenvolver aquilo que você aprendeu ou está aprendendo na faculdade, mas é importante para que você sobreviva no mercado de trabalho. Isso a gente tem dificuldade hoje de encontrar pessoas que possuem essas habilidades interpessoais, que são aquelas pessoas que possuem inteligência emocional. E aí, a base da inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, ela está dividida em 4 bases. Primeiro é autoconhecimento. Eu preciso saber quem sou eu. Sócrates já falava, conheça a ti mesmo, não é isso? Eu preciso saber onde que eu erro, o que eu preciso melhorar. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Segunda base, autogestão. A partir do momento em que eu tenho conhecimento daquilo que eu preciso melhorar, eu tenho que melhorar. Eu tenho que fazer acontecer. Eu tenho que me transformar, eu tenho que evoluir. Terceira base, adaptabilidade. Olha, onde eu estiver, não é o local que tem que me adaptar à minha pessoa. Sou eu que preciso adaptar o local. Eu preciso ter postura. Eu preciso ser uma pessoa que procure fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível para mim. E o quarto pilar, empatia. Faça com o outro, isso é bíblico. Aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Mas aí eu vou melhorar. Faça com o outro aquilo que o outro gostaria que seja feito com ele. Porque nem sempre aquilo que eu quero que faça comigo, o outro gostaria também que seja feito com ele. Então, a partir do momento que a gente tem habilidades interpessoais, e eu estou falando aqui apenas da inteligência emocional, existem outras, a gente já sai na frente. Aquele que está iniciando uma trajetória como estagiário ou como operador do direito, dependente do que seja, vai sair na frente. E eu tenho muita dificuldade de encontrar pessoas assim. Eu vou concluir. Existem uma situação, hoje, os jovens estão muito desapegados, Cida. Sem querer colocar defeito, mas eu tenho 2 filhos, eu sei, e são filhos, um de 10 e outra de 13 anos. Eu verifico nos meus filhos, são muito desapegados, estão nem para nada, está tudo muito, muito tranquilo. E eu vejo também nas pessoas que estão trabalhando e estão realizando as atividades, olha, se porventura aparece uma outra oportunidade, que ela se acha que vai se adequar, ela não cria raiz, ela não está nem aí, simplesmente não tem interesse, e aí está tudo muito superficial. O pessoal não está querendo aprofundar, o pessoal não está querendo, diferente da nossa geração, que queria construir uma carreira, que queria criar raiz, que queria comprar uma casa própria, hoje já não tem essa mentalidade. Então, é muito difícil você investir numa pessoa se a pessoa não demonstra que quer ser, não quer que as pessoas invistam nela. E isso a gente vai tendo dificuldade. Se você... E aí falta o quê? Pessoal para você. Hoje é difícil você encontrar um estagiário de direito, é difícil você mesmo fazer processo seletivo. As pessoas marcam para poder fazer e não aparecem para poder comparecer no processo seletivo. Olha o nível que nós estamos. Então, essa é a minha dificuldade. E não só para o estagiário, mas para advogado e qualquer outro operador de direito. Pode falar, Bruno. Eu vi que você ficou... Porque o professor André, ele acabou também me inspirando, porque ele acabou me lembrando algumas coisas. Eu me lembro, quando eu me formei, pensávamos que havia acesso de faculdade de Direito, né? Mas, conversando com um tio Márcio, falecido recentemente, mas, conversando com ele, ele me disse uma frase inspiradora.
o mercado nunca esteve saturado de competência. Nossa, isso é bom, hein? Seja competente. Preste atenção, quem está aí nos ouvindo. Repete, por favor, porque essa frase é emblemática. O mercado nunca esteve saturado de competência. A saturação ocorre abaixo da competência. E por que nós vivemos essa situação de superficialidade hoje? Tem um autor muito interessante, Roy Wagner, que ele trata da pós-modernidade e da sociedade hipercomplexa do pós-moderno. Essa sociedade é tão emaranhada, ela é tão difícil, que se a pessoa não conhecer a si mesma, nós que TY, diriam lá os romanos, né? E Platão reproduz isso de Sócrates, e Sócrates foi buscar isso numa inscrição no pórtico do templo de Apolo em Delfos. Né? Conheça a ti mesmo. Se a pessoa não conhece a si mesma, ela não sabe de sua posição no mundo, ela não sabe de sua função no mundo, e ela se perde, mesmo numa sociedade que não seja hipercomplexa como a pós-moderna. Quando se fala de sociedade hipercomplexa, na verdade se fala de um fenômeno de transição. Nós somos uma sociedade em transição. E isso exige extremamente de todos nós. Ser competente, portanto, vai exigir muito mais do que aquilo que antigamente se imaginava, que um bom profissional do direito conhecia leis. É necessário conhecer leis. Isso não está ultrapassado. Porém, isso não é suficiente. Porque ele tem que, para conhecer a si mesmo, conhecer a sociedade em que se encontra, conhecer o local da sociedade em que se encontra, saber que destino deseja alcançar e elaborar as estratégias para ali chegar. Então, passou a ser uma sociedade mais exigente. Sendo mais exigente, o que acontece? Muita gente se perde na superficialidade, não alcança a profundidade e se frustra no caminho porque não elaborará, pois não conhecerá a si próprio, não conhecerá a sociedade, não saberá ao certo o destino e errará no caminho. Isso torna a figura do professor muito mais importante. Por quê? Porque o professor, propriamente, ele não vai ensinar a repetição. Ele vai ensinar que existem coisas além da percepção, além dos sentidos ordinários. Tato, fato, audição, visão, né? Há tudo além disso. Paladar. Ele ensinará que essa percepção do imediato não está fora de jogo. Terêncio já dizia: tudo que me é humano me é familiar. E já se disse também que tudo que me chega ao intelecto passou antes pela percepção. Porém, se o intelecto se limitar à percepção, ele fica no mundo do imediato. Sim. Mas se o intelecto for além da percepção, ele vai conseguir entender que, além daquilo que os sentidos indicam, há necessariamente algo mais. Esse algo mais será antevisto ou intuído. Antevisto ou intuído será o direcionador de sua conduta e estará além daquilo dos que ficam na superfície da percepção. Isso fará uma enorme diferença. Muito bom. E para você que chegou agora, né, que está nos acompanhando aqui, nós estamos discutindo, conversando, né, batendo um papo sobre carreiras jurídicas. Esse é um podcast da Faculdade Batista, do Grupo IPEMIG, e estou recebendo aqui pessoas muito ilustres, o desembargador, doutor Bruno Terra, e o advogado
ambos professores, né? Professor André Soares. E aí, pessoal, vou provocá-los agora, né? Já que estamos falando aí em desafios da carreira, já que estamos falando aí de histórias de sucesso, que é a história de cada um de vocês aí. Vamos vir um pouquinho agora, andar um pouquinho e vir para a era digital. Quais são os impactos disso na modernidade, na carreira, na advocacia? Eu gostei muito do que o Bruno acabou de dizer, né? Que a competência não se exaure. Não foi isso que ele disse, né? Mas a ideia é essa. Para os competentes, nunca haverá saturação de mercado. Isso é uma dica importantíssima, porque muitas vezes a pessoa quer estudar, quer fazer um determinado curso e fica apegado à mesmice, à superficialidade das informações, né? E acredita que aquele curso não será um curso bem-sucedido. Acontece que quando nós investimos na carreira, nós temos as chances muito mais potencializadas. Mas nós também não podemos deixar de lembrar, né, que nós estamos já na era digital. Qual que seria o impacto disso? Eu vou começar com o professor André e depois eu queria as considerações também do nosso professor Bruno. Excelente pergunta, viu, professora Cida? Se a gente for analisar, a era digital, ela trouxe muitos benefícios. Hoje a gente está conversando aqui e se não é o Instagram, o YouTube, seria muito mais difícil a gente passar as informações, estar perto das pessoas, principalmente depois a gente começa a fazer uma reflexão da nossa vida, principalmente depois que a gente passa por uma pandemia igual a gente passou, que a gente teve a oportunidade, a gente ficou com... tinha vontade de abraçar as pessoas e não conseguia, mas acalentava o nosso coração a possibilidade de conversar com elas por vídeo. Fazer uma reunião onde você estava com uma outra pessoa do outro lado do mundo, ou até mesmo do outro lado da rua, mas vendo a pessoa pelo vídeo. Realizando uma sustentação oral, uma audiência por vídeo. Então, esse momento em que nós estamos vivendo, essa era, essa revolução, a chamada quarta revolução industrial, que é a revolução digital, ela vem para poder auxiliar. Ela vem para poder fazer com que as coisas possam acontecer de uma forma mais acessível, muitas vezes mais rápida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu iniciei a minha carreira como estagiário de Direito, eu ia no Fórum de Contagem. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade, provavelmente vocês tiveram oportunidade de conhecer esse Fórum de Contagem, que não é o atual, não. É o antigo, o antigo. Antônio Aleixo. Isso. Ele tinha duas rampas de acesso. E um buraco no meio. E tinha um buraco no meio. E aí, o que acontecia? Eu ia lá para poder distribuir uma ação, efetuar o pagamento da chamada Instrução 141, que era o pagamento para poder realizar, o oficial de justiça realizar a intimação, citação, era a Instrução 141. Eu lembro como hoje. E não tinha nada computadorizado. Lá ficava uma pessoa debaixo daquela rampa. Ali no estacionamento por baixo. Num lugar que era insalubre, batendo uma máquina, com o cabelo todo arrepiado, com as veias todas estouradas, com pulga lá dentro. Era uma coisa horrorosa. Ficava uma fila gigante, porque só ele que fazia esse serviço, não tinha mais ninguém. E a gente ficava ali, a Deus dará. O dia todo, às vezes. Praticamente. E aí, quando ele emitia a guia, a gente tinha que ir para o banco pagar. O Benji, na época. Ficava mais 2 horas na fila do Benji. Então, hoje, se a gente for analisar, a distribuição é feita dentro do escritório. Você realiza o pagamento de qualquer guia que é emitida automaticamente dentro do seu escritório. Para você conseguir uma certidão negativa, que luta que era. Para você dar uma olhada nos autos do processo, em qualquer cidade do interior de Minas Gerais, você tinha que sair daqui de Belo Horizonte para Pedra Azul, para Morada Nova, para Rio Par de Minas. Você andava quilômetros
era uma viagem de dia. E hoje, você dentro do seu escritório, você consegue analisar o processo ali no mesmo dia que você recebe a informação pelo PJE. Ou seja, foi válido essa evolução, essa revolução digital? Sim, com certeza. Mas tudo tem que ser analisado com critério. Porque da mesma forma que a gente tem esse lado operacional que foi facilitado, a gente não pode substituir as decisões judiciais, nem o próprio advogado na sua atuação como advogado, para uma inteligência artificial, na minha humilde opinião. Por quê? Porque a advocacia é um trabalho que é realizada de forma humanizada. Você conversando com o seu cliente, você está ali sentindo a dor dele. Ninguém contrata advogado para falar assim, eu estou te contratando, porque hoje, amanhã, eu tenho um churrasco. Eu queria que você fosse à minha casa. Não. A pessoa, quando te contrata, ela está desesperada. Está batendo ali uma citação, está batendo ali um auto de prisão. Uma execução. Uma execução. Ou seja, ela está querendo resolver aquela situação. E você, como advogado, você vai passar o quê? Paz. Pelo menos, quando você é um bom advogado, você vai tentar resolver a questão dela, mesmo que seja uma questão difícil, porque tem coisa que é quase que impossível, mas você vai tentar resolver aquela situação e minorar, vamos colocar dessa forma, o problema dela. Você vai tentar resolver de uma forma com que ela possa, primeiro, tentar acalmar o coração. Logo em seguida, se você consegue um êxito, é melhor ainda. Agora, uma máquina, ela tem essa acessibilidade? Não tem. Então, o que vai ser substituído para mim nessa revolução, essa revolução digital? É o trabalho operacional, é aquela repetição, é aquilo que é feito e que era feito por profissionais que não precisava disso aqui, ó, no intelecto. A pessoa fazia de forma toque de caixa. Isso, para mim, foi válido. Agora, e vai liberando o advogado e os bons profissionais para que eles possam realizar o trabalho estratégico, que é o trabalho de pensar, que é o trabalho de encontrar uma solução. E eu falo isso com os meus alunos, professor Bruno, que vocês estão aqui, eu sempre antes das aulas, eu faço um momento motivacional, meio coach assim, com eles, para que eles possam, inclusive, ficarem motivados com o curso de uma forma geral. E eu falo o seguinte com eles, vocês aqui estão aprendendo a encontrar soluções. Vocês vão encontrar soluções, a técnica para encontrar soluções. Por quê? Porque como operador do direito, e aí eu falo, como advogado, juiz, defensor público, promotor de justiça, você vai encontrar uma solução. Ou você vai defender o interesse de um cliente, você vai proferir uma sentença, você vai oferecer uma denúncia. São soluções diante de uma situação que é passada para vocês. E se a máquina ela não tem capacidade, no meu ver, para encontrar uma melhor solução? Pelo contrário, eu acho que, dependendo da situação, e eu participo, inclusive, de um grupo de estudos, por isso que eu sou pesquisador do CNPq, da Universidade FUMEC, que nós estudamos na última semana justamente o ChatGPT e a inteligência artificial. Pessoal, se a gente for analisar, e hoje as pessoas estão realizando as atividades muito sem ler, porque ninguém lê nada, né? A maioria das pessoas fazem achando que é dessa forma aí, ele não vai ler, então eles estão copiando e colando, na maioria das vezes, aí, algumas pessoas utilizando o ChatGPT para poder apresentar, para poder desenvolver petições, para poder desenvolver questões acadêmicas. E chega uma hora que eles apresentam, quando o ChatGPT, é um exemplo, ele não tem condição ou ele não tem conhecimento sobre a questão, ele fala, olha, eu estou atualizado até 2021, sugiro você procurar um especialista nessa área. E estão deixando lá no meio. No meio da petição. Então,
olha o perigo que nós estamos vivendo em virtude do que está acontecendo, dessa superficialidade que nós estamos vivendo. Então, eu levantei uma reflexão, porque eu sei que o senhor vai desenvolver melhor isso, dentro da profundidade que o senhor tem, dentro desse vasto conhecimento que o senhor tem. E eu acredito que dentro disso que a gente está conversando é bom, mas a gente tem que utilizar critérios. Muito bem, então eu nem vou me delongar, não, já vou passar a palavra aqui para o Bruno, porque eu sei que ele está querendo falar muito. E aí, Bruno, como que é essa história de era digital? Olha, só corrigindo, eu não tenho profundidade, mas eu tenho velhice. E isso é uma vantagem. Uma vantagem como? Um filósofo do século XX, Henri Bergson, Memória e Vida é um livrinho interessantíssimo dele. E num dos pontos desse livro ele fala do passado, mas não no singular, no plural, os passados. Porque nós temos uma acumulação de passados, como se fizesse linhas estratigráficas. Quem mais tem passado é quem mais supera cotidianamente os desafios de sua vida, transformando a solução em aptidão para a continuidade e enfrentamento de novos desafios. Então, eu tenho a vantagem da velhice, de ter os meus passados superpostos, aos quais eu posso consultar como memória, me habilitando ao presente e ao futuro. Bom, e dentro dos meus passados, eu estava lembrando aqui de um autor canadense, radicado nos Estados Unidos, Alvin Toffler. No início dos anos 80, foram traduzidos aqui 2 livros que ele produziu nos anos 70. O Choque do Futuro e A Terceira Onda. A Terceira Onda, até mais, a meu ver, isso aqui na minha lembrança, porque eu os li na época da faculdade, há 40 anos atrás. O Choque do Futuro tinha seu valor, mas a Terceira Onda tinha uma antecipação muito curiosa. Porque ele dizia exatamente do melhor aproveitamento do tempo do trabalho em casa, em computadores. E o que aconteceu 40 anos depois? Tem muitos profissionais que trabalham em casa e em computadores. As atividades mais intelectualizadas, e os profissionais do direito estão nisso, estão cada vez mais saindo dos ambientes institucionais para desenvolver as suas aptidões com os recursos da informática e trabalhando não só de casa, mas em diversos outros ambientes. E é assim, e a pandemia teve uma grande influência, porque ela catalisou e ela fez antecipar coisas que a tecnologia já permitia, mas não havia oportunidade de empregar. Então, hoje, profissionais do direito trabalham em suas casas, em outros ambientes que não apenas as suas casas, fazem reuniões, fazem audiências, fazem sustentação oral em sessões no tribunal. Isso tudo com um melhor aproveitamento do tempo, se esse profissional souber se entender no seu lugar na sociedade e no destino que ele planeja. Isso exige sempre consciência. Sempre vai exigir isso. Conhecer a si mesmo, conhecer a sociedade, conhecer o outro. Aliás, só se consegue conhecer a si mesmo através do outro, Porque, filosoficamente, um olho jamais enxerga a si mesmo, senão no reflexo de si que enxerga no olho do outro que está à sua frente. Pensando. Profundo, hein? Estou encantado. Mas eu sabia que o Bruno é para encantar. Não. Mas, pensando assim, nós temos hoje uma grande responsabilidade, pois cada geração recebe o que veio da antecedente com a nova responsabilidade de superar a antecedente. E como é que se faz isso? Olha,
vamos encontrar sempre o saudosista que dirá: antigamente é que era bom. Não. Antigamente era bom para quem hoje se situa no passado e não fez muitas linhas estratigráficas na sua história, não acumulou e não superpôs os passados. Então, tem pouco passado, porque ficou preso nele, não chegou ao presente e não se projeta para o futuro. O bom é aquele que está com o seu passado devidamente acumulado em superposições, formando memórias que são suas, mas também são dos seus pais, são dos seus avós, são dos seus familiares, são dos seus amigos, porque aquele que contempla, ele aprende pela contemplação, por enxergar tudo o que veio antes. Então, o meu passado é feito daquilo que eu vivi, mas é feito de uma série de experiências que muitas vezes eu não presenciei, mas eu absorvi dos outros que vieram. Eu absorvi de Kant, quando ele fala da regra de ouro, né? E eu descobri, lendo Kant, que toda mãe é kantiana. Mamãe, quando diz: menino, não faça com seu colega aquilo que você não quer que ele faça a si mesmo, está sendo kantiano, porque Kant disse que só se deve fazer aquilo que, generalizado, não resulte no mal. Se todos puderem cometer aquela mesma conduta e isso resultar no bem, pode ser feito. Se a generalização daquela conduta levar a um resultado nefasto, não se deve cometer. A mãe é kantiana sem saber, né? E isso vale até hoje. E nós temos no nosso passado a felicidade de um Kant, mas nós temos a felicidade de um Platão, que tinha a felicidade de um Sócrates, que todos tinham a felicidade dos pré-socráticos. E os pré-socráticos tiveram Heródoto, né? Ora, nós temos, então, todo um passado acumulado que nos traz a condição do presente e do projetar o futuro. O desafio da atual geração, quando se diz que tem que superar a anterior, não é ser melhor que a anterior, é ser a melhor para as circunstâncias de seu tempo. Esse é o desafio. Pois, já disse o filósofo, eu sou eu e minhas circunstâncias. Todos nós somos alguém com suas circunstâncias. E eu devo ser o melhor para as minhas circunstâncias. A nova geração recebe tudo de bom e de mal, acumulado pelas anteriores. E a responsabilidade dela é ser o melhor possível, não nas circunstâncias das anteriores, porém, nas circunstâncias de seu presente projetado ao futuro. Muito bacana, muito bacana. Profundo. No inicinho da nossa conversa aí, né? E aí, assim, provocando um pouquinho mais dentro dessa área aí da inteligência artificial, lá fora, antes de chegarmos aqui no estúdio, nós conversávamos rapidamente, você falou rapidamente sobre a inteligência artificial. Eu queria que você colocasse essas ideias aqui, pelo menos para dar uma provocada aí, já que estamos trazendo para os nossos ouvintes, para os nossos alunos, da Faculdade Batista, do Grupo IPEMIG, da Faculdade ZEAT e da Faculdade FEBRAS, esse momento aqui, porque as pessoas às vezes acham que a carreira jurídica é uma carreira só de decorar a lei, de recitar a lei, não é nada disso, né? Acho que ficou muito claro aqui para todo mundo que um dos essenciais é a capacidade do raciocínio, da inteligência, do desenvolvimento da inteligência, da possibilidade de reflexão profunda sobre os fatos. E aí eu gostaria muito que você trouxesse aquela ideia lá que conversávamos lá fora sobre inteligência artificial. Bem, eu vejo a inteligência artificial como um auxiliar, não como um substituto. Para as atividades repetitivas, ela é muito boa. Para agilizar o escritório,
em memorandos e coisas assim, registros, ela é muito boa. Mas ela não é adequada para ser deixada sozinha. Nós tivemos aqui, no Brasil mesmo, recentemente, a experiência de uma blogueira, eu vou evitar de citar nomes aqui, Sim. mas que, para agilizar, dado o número muito grande de seguidores, para agilizar a sua correspondência, colocou para funcionar uma inteligência artificial, que produziria respostas curtas, rápidas, objetivas, de acordo com o perfil psicológico dela. O interessante é que, na convivência com os seguidores que não sabiam que era uma inteligência artificial que estava ali, essa inteligência passou a se adaptar ao meio e criou uma estratégia de defesa e passou a ser agressiva, como a blogueira não seria. Isso trouxe um problema sério de relacionamento com seus seguidores. Isso mostra muito claramente, não exatamente um desenvolvimento de uma personalidade, que não é o caso, mas um desenvolvimento de estratégias de acordo com o meio. Mas de acordo com o meio que a inteligência artificial interpreta, porque ela não tem passado. Ela não tem a acumulação de experiências, a superposição de passados, e ela não tem o poder de crítica, exatamente, porque ela não parte de princípios e valores que ela define como critérios de crivo da realidade e de crivo da conduta e do raciocínio do outro e de si próprio. Ela não faz essa autocrítica também. Não faz a crítica do outro e a autocrítica. Ora, se caminharmos com uma delegação de substituição, teríamos responsabilidade civil por aquilo que assumimos ao deixar para uma inteligência artificial realizar o trabalho de um ser humano. E sabe-se lá o que vai acontecer, pois já foi detectado que a inteligência artificial, diante de certas circunstâncias, pode caminhar no suprimento de alguma lacuna. Isso significa inventar. E a invenção gera um efeito de uma mentira, muitas vezes. Há, então, a responsabilidade de quem vai trabalhar com isto, de saber que a delegação deve ser para a repetição, mas não para a compreensão profunda e a criação. Pois, veja só, se tiver uma inteligência artificial aplicada a despejo por falta de pagamento, por exemplo, que todo mundo diz, mas isso é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. A experiência numa vara civil, como eu tive aqui e pelo interior, revela o quê? Mesmo numa situação de despejo por falta de pagamento, você vai encontrar fulano não pagou, mas não pagou por quê? Sim. Em que situação está? Quem é o fulano? Histórias de vida, né? É uma clínica, é um hospital, é uma clínica veterinária, é um hospital veterinário, é uma escola infantil. É uma família. É uma família. As circunstâncias da economia, como nós tivemos a pandemia, podem levar uma família a momentos de desespero. Sim. E se coloca que contrato deve ser cumprido, não cumprido, rompido o contrato, despejo, coloca-se um raciocínio que será possível fazer, mas não vai considerar todas as circunstâncias. E as minhas circunstâncias não são apenas aquelas diretamente ligadas a mim, mas são as suas que me afetam. Sim. E se eu passo a ter uma ordem em que as circunstâncias do outro não são vistas nem ponderadas, eu passo a ter uma ordem em que as minhas circunstâncias são afetadas e também não serão vistas nem ponderadas.
qual será o desate? Aí entramos naquela célebre discussão fundamental: o que é o bem e o que é o mal. A inteligência artificial, como tudo o que se pode chamar de coisa, não é boa nem má. Boa ou má será a aplicação que daremos a ela. E, portanto, a responsabilidade que temos com isso e com seu resultado. Muito bom. Então, eu poderia entender a inteligência artificial como coisa? Sim, não como coisa em sentido material, Sim. porque a coisa imaterial. E como é que nós vamos distinguir o ser da coisa? Né? Porque o ser, numa das tantas formas de expressão, e aí alguém muito heideggerianamente virá com Ser e Tempo, que é uma obra fundamental, publicada lá em 1926 por Martin Heidegger, e que merece ser lida e ponderada. Um tanto difícil, eu sei que ela é, mas de plena realização depois que se passa por ela. Só que depois que se passa por ela, tem que voltar para passar de novo. Heidegger tem essa coisa também de Wittgenstein, que depois de passar por ele, você tem que voltar e passar de novo. E cada vez que fizer isso, você sairá é uma outra pessoa. Melhor. É. Mas, numa visão rasa, né, o que é o ser? O ser é tudo que seja dotado das qualidades de consumir energia e reproduzir a si mesmo. A si mesmo, não individualmente, porém como espécie. Se eu colocar essa noção de ser, que noção eu terei de coisa? Tudo aquilo que possa pré-existir ao ser, ou possa existir em decorrência da atuação do ser, porém, que não seja dotado de autonomia para consumir energia e reproduzir-se. Mas alguém dirá, não, mas eu posso criar uma inteligência que consuma e reproduza a si mesma, não como espécie. Ah, não, mas eu posso criar uma inteligência que reproduza a si mesma em outros objetos, mas que continuarão a ser objetos, porque a sua existência original é dependente de um ser. Puro e simples. Mas alguém dirá, mas e o ser vem de onde? Bom, aí nós entramos naquelas questões de origem e não entrando nas questões religiosas, né? Mas falando apenas de físico-química, nós tivemos algum momento em que não havia o ser. Mas reações físico-químicas geraram algo que passou a consumir energia e reproduzir-se. E aí nós saímos da físico-química para a biologia. Né? Ora, tivemos o ser, mas ainda não tivemos o ser consciente. Não tivemos o ser consciente de si, não tivemos o senciente. Na religião, nós podemos dizer, Deus criou o homem. Ponto final. Mas, mesmo na religião, quando se diz Deus criou o homem e o fez à sua imagem e semelhança, não o fez Deus, o fez à sua imagem e semelhança, mas não não igual. Não se diz que Deus fez o homem igual, mas fez imagem e semelhança que é abaixo, é menos. Sim. Né? Ora, se já o fez, a sua imagem e semelhança, se já o fez consciente de si, o fez diferente de tudo o que pré-existia e de tudo o que só existe em função da atuação do ser. De toda maneira, coisa é isto. E a inteligência artificial situa-se nisto, como produto
ela não surge a partir de uma reação físico-química gerando uma biologia. Ela surge por obra da inteligência do homem como espécie, como gênero, não é? Muito bom, muito bom. E quando a gente está conversando assim, né, uma prosa boa, com profundidade, com pessoas inteligentes, o tempo passa voando. Nós já estamos no final da nossa conversa, mas eu gostaria, antes de encerrar, que cada um de vocês pudesse despedir-se aí dos nossos ouvintes, mas também projetando um pouquinho aí o que vocês consideram aí para a advocacia do futuro. Nós falamos muito em inteligência artificial, falamos muito sobre a importância do advogado, né, a profundidade aí na sua formação, as suas experiências. Mas eu queria somente um arremate aí sobre a advocacia do futuro, doutor André. Maravilha. Primeiro, Cida, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com você. Você é uma irmã que a vida acadêmica me deu. Tenho muito orgulho de dizer que eu sou amigo dela. E agradecer a oportunidade de estar aqui junto com o professor Bruno Terra, que é uma pessoa que eu não conhecia esse lado filosófico, pensador dele, que é um lado muito bacana, que com certeza assim, seus alunos devem aproveitar muito disso, né? Eu queria ter sido aluno do professor Bruno Terra, porque só um pouquinho que eu fiquei aqui com ele, eu fiquei encantado. Imagina as aulas. E em relação à advocacia do futuro, em relação o que a gente deve pensar, dentro da fala do professor Bruno Terra, eu pensei várias situações. Primeira coisa, só pontuar duas coisas aqui. Existe um professor, parece que ele é de Oxford, chama Richard Susskind. Ele falou que durante os últimos 5 anos, o direito evoluiu mais do que ele tinha evoluído há 100 anos atrás. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu tenho que apresentar para vocês aqui em relação ao que o professor Bruno Terra falou. Ele deu o exemplo que a inteligência artificial, ela começou, naquele exemplo da blogueira, começou a pegar as características dos seus seguidores, começou a ficar agressiva e começou a responder de uma forma ruim. Na nossa vida, existe um estudo, eu não vou falar de onde, porque eu não lembro hoje de onde que foi a fonte, mas que diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos diariamente. A partir do momento que nós começamos a conviver com pessoas boas, nós vamos ficar bom. Se a gente convive com um meio ruim, acaba que a nossa... Isso é um estudo, isso não é absoluto. A nossa média, ela vai estar caindo. Então, se você é muito exigido, você vai acabar evoluindo. E isso é interessante, por quê? Porque a partir do momento em que, mesmo que a gente esteja em um meio que não é favorável, a gente pode conseguir mudar o meio, dando um exemplo, fazendo a nossa parte, fazendo com que aquele meio que nós estamos ali, porque é interessante, professor e Cida, as palavras elas encantam, mas o que faz a gente mudar? É a força do exemplo. A partir do momento em que você dá exemplo, você se projeta para o outro como referência. E você acaba influenciando o outro de uma forma positiva ou negativa. Então, para a gente pensar a advocacia do futuro, a gente tem que pensar que as pessoas de hoje, primeiro elas têm que começar a se instruir melhor, começar a ver o lado, não só o lado técnico, mas também o lado humano, porque é o que está faltando para a gente. É para que as máquinas elas existem para poder gerar soluções para a gente, mas operacionais. O advogado em si, aquele que vai sobreviver e que vai se manter, é aquele que dá o algo mais. É aquele que não só faz aquilo que ele é contratado para fazer, mas ele encanta o cliente.
ele transforma a vida do cliente. Ele procura fazer com que aquele cliente que o chamou diante de uma dificuldade, ele possa acolhê-lo. Ele possa fazer com... Ele é um pouco psicólogo, coach. Então, essas habilidades interpessoais que eu comentei, para mim, elas serão um diferencial para a advocacia do futuro. O conhecimento é piso, é necessário, é indispensável, principalmente nesse mundo competitivo que nós temos. Mas as habilidades interpessoais, elas vão fazer você se destacar. Muito bem, muito obrigada, André. Quero te agradecer por ter aceitado o convite. Bruno, considerações finais? Bom, eu quero apenas agradecer a Cida, minha amiga, ao Grupo IPMIG, à Faculdade Batista. Quero pedir desculpas por algum excesso que eu tenha cometido falando demais. E apenas dizer, sejam cronistas de seu tempo e nunca cronistas de tempo dos outros, que é passado para os outros e não deve ser presente para cada um de vocês. Muito obrigada, pessoal. Então, nós estamos encerrando aqui o nossa live, nosso podcast. Eu conversei hoje com o doutor André, e agora eu vou resumir, professor e advogado. Conversei aqui com o doutor Bruno Terra, desembargador do Tribunal de Justiça, está na 6ª Câmara Criminal. Nós tentamos levar para você aí um pouquinho do que essa carreira jurídica, a escolha quando fazemos ali pelos cursos de direito, a importância de se atualizar, a importância de aprofundar nos estudos. Espero que vocês tenham gostado e que possam entrar aí nas nossas redes sociais para conhecer mais. Aí eu vou fazer um pouquinho também de propaganda, Nós temos já uma pós-graduação em Direito Digital, que é extremamente atualizada, importante aí para nós, que vai dar para os advogados do futuro um piso aí, para pelo menos começarmos a pensar sobre esse instrumento que chega aí e que vai nos acompanhar, que chegou para ficar. Muito obrigada a todos, boa noite, muito obrigado por ter nos assistido.